Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? E aí, todos preparados já? Chegamos na reta final aqui do ciclo básico. Estão animados já para o ciclo 2? Estava falando agora há pouco, já está ali na porta. Então, vamos lá. Aula 17. Hoje a gente vai falar sobre natureza, né, conservação e destruição. Seguindo aí as aulas agora que fala sobre as leis de Deus. Né? A gente já viu a lei do trabalho em progresso, a gente viu a questão da sociedade na aula passada, a gente vai falar agora sobre a questão da natureza, conservação e destruição, que é um tema que está bastante em pauta, né? Acho que nunca antes na história da humanidade o homem está tendo um olhar um pouco mais cuidadoso, ainda que inicial, né? A gente sabe que ainda tem muito para se melhorar, mas a gente está começando a tomar consciência de algumas questões, né? Do impacto, nossa responsabilidade para o meio ambiente como um todo. Então, vamos lá. E aí, é justamente nesse momento que a gente vive, a gente está tendo uma série de noticiários na televisão, está tendo várias pautas rolando, né? Todo momento, cobertura sobre as mudanças climáticas, negociações agora da COP que está rolando, que chegam no último dia, e ainda existem algumas questões que estão em abertas, né? Ondas de calor, frio e seca ao longo das estações de 2021, a causa do aquecimento global. Então, o tempo todo a gente está agora monitorando e sendo bombardeado por diversas notícias nesse sentido. Né? Falando sobre a questão da implantação de usinas eólicas, solares, que estão com capacidade de começar a alimentar boa parte das grandes cidades no mundo. Ao mesmo tempo, né, a gente escuta que as emissões de CO2 já estão retomando aos níveis que estavam antes da pandemia. Não sei se vocês se recordam, no início da pandemia logo, que as pessoas tiraram fotos da cidade. Antes não dava para ver por causa da poluição. Como a gente impacta, né, no momento que a gente sai das ruas, deixa de usar os carros, o tráfego, né, diminui a quantidade, o quanto a gente consegue perceber o impacto que a gente gera. Né? Mas o simples fato de estar retornando agora a normalidade, a gente já começa a rever os índices subindo novamente para o patamar que estava anteriormente. Você pode ter um exemplo mesmo, é a praia aqui. Exato. A gente estava aqui, eu nunca vi essa praia tão limpa quando a gente estava na pandemia. Uhum. Você conseguia ver o mar de uma forma totalmente diferente. Hoje, agora a gente está vendo que está mais gente voltando e A sujeira voltando a junto. sujeira voltando junto. Então, é isso, essa consciência. Esses momentos, às vezes acontecem essas questões assim, para a gente se colocar em reflexão, né? Poder observar e tirar conclusões de tudo isso. Aquecimento global alterando o tamanho dos pássaros na Amazônia. Então, assim, a gente está tendo várias notícias rolando. Isso são notícias de agora, né? De 2 meses para cá. E aí? Será que ainda tem tempo de a gente reverter esse desequilíbrio que a gente está vendo? O que é que vocês acham? Tem condição? A gente já perdeu o time do processo aí. A questão agora que é desandar e a gente não tem mais salvação. O que é que vocês acham aí? Estamos no caminho, no trem sem freio aqui, que já foi. Tem que começar agora, né? Uma hora tem que começar. Será que a gente está começando agora? Será que a gente está no caminho certo? Né? Será que todo mundo já tomou essa consciência? Né? Será que ou a gente ainda está deixando, às vezes, o materialismo tomar conta das decisões da gente, o egoísmo, né? A visão limitada de que a gente acredita que se vive apenas uma vez e essa intensidade de querer extrair tudo que é possível e acumular o máximo possível de riqueza, sem esquecer que esse planeta que a gente vive aqui vai ser o planeta que a gente vai retornar algumas vezes, né, nas próximas encarnações. Será que a gente está aí, nesse caminho? Ou a gente ainda tem alguns pontos para melhorar, né? E qual é a nossa parte nessa história? Né? A gente fica sempre deixando na mão do outro, né? A limpeza da rua, isso é coisa da prefeitura. Mas aí a gente vai lá e joga o lixo na rua, né? A gente é parte desse processo como um todo. A gente não pode terceirizar a responsabilidade da gente em prol do meio ambiente. Então a gente tem que tomar essa consciência. Beleza? Certinho? Pessoal, fazer aquele combinado, né? Perguntou, levanta a mão e quero a interação de vocês hoje, viu?
A gente vai debater bastante aqui, vai ser esse bate-papo aqui bacana da terça-feira. Mas vamos lá, para passar por isso, passar antes pelos objetivos da aula. Então, o objetivo principal aqui seria mostrar a importância de se preservar a natureza e de se modificá-la de forma harmônica, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão de ecologia e sustentabilidade. O uso das fontes de energia e suas consequências e riscos. Então, a gente vive também uma demanda crescente de energia elétrica, né? Principalmente aí quando a gente começa a sair da zona rural, ir para as grandes cidades, a indústria crescendo, a gente está vivendo essa terceira revolução industrial, isso tem uma demanda muito grande de energia, mas que tipo de energia a gente está fornecendo para essa demanda, né? É carvão, isso gera maior poluição, ou tem alternativas que a gente tem vivido e visto agora? Mostrar o significado da lei da conservação, né? E mostrar o significado da lei de destruição, elas andam lado a lado, e a gente vai entender isso também. E os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas, né? A gente vive, ou viveu, boa parte, sem se preocupar com isso, porque o impacto que o homem gerava no planeta Terra não surtia, né, o efeito que a gente está tendo hoje. Então, o que era aparentemente infinito no passado, a gente está tendo hoje a noção que alguns desses recursos são finitos. E as consequências estão chegando bem perto desse momento de agora. Então, cabe a gente estar refletindo também sobre isso. E, de forma geral, né, o objetivo geral é perceber que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Então, é aquilo que eu estava falando. A gente, enquanto, né, simples e ignorante, princípio espiritual ali, a gente utilizou e faz parte, né, fizemos parte dessa natureza, desse meio ambiente que viveu essa transformação toda que a gente viu lá na aula 4, né, a Terra como era, cada estágio até o momento atual. A gente participou dessa transformação e somos partes hoje desse meio ambiente, só que com um ponto diferencial de quando éramos princípios espirituais, quando estávamos em princípios espirituais, que hoje a gente tem a consciência, a razão e a responsabilidade. Hoje o homem ele tem o potencial de modificar, tanto para o bem quanto para o mal, o meio que a gente vive. Então, hoje temos essa responsabilidade. Mas vamos lá. Aí, só fazendo aquela recapitulação das leis de Deus, né, a gente já passou o trabalho e progressos, a semana passada foi a liberdade e igualdade na sociedade, e hoje a gente vai falar sobre a natureza, conservação e destruição. E eu já trago para vocês um texto do livro de Adenauer aqui, Conhecendo o Espiritismo. Da mesma forma que a conservação, a destruição, leia-se transformação, é necessária para a própria evolução da vida. Velhas estruturas devem dar lugar a novas. Então, é justamente o que a Terra vivenciou, né, e vive a todo momento, essa destruição, que aí a destruição acaba sendo uma palavra muito forte, mas que a gente leia como transformação. É simplesmente você dar espaço para o novo, né, para essa transformação. E, dando sequência aqui, do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdaremos a Terra e a encontraremos com as consequências das atitudes que tomamos em relação ao meio ambiente hoje. Então, para quem está aqui achando que vou desmatar mesmo tudo aqui, porque eu vou morrer, vou deixar aí para quem vai ficar. Mas quem vai ficar aqui já vai ser a gente de novo. Então, a gente passe a ter essa consciência, ampliar essa visão do todo, né, desse processo evolutivo e a caminhada do espírito. E vamos entrando aqui agora no assunto, falando sobre ecologia e sustentabilidade. Ecologia, né, é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou inorgânico ao qual vivem. Ou seja, essa relação que a gente tem, né, de utilizar o meio ambiente, de impactar e ser impactado por ele, né, proporcionar o equilíbrio e desequilíbrio, isso tudo faz parte da ciência que estuda essas relações. E o que é sustentabilidade, né? É esse conjunto de ideias, propostas, ações, práticas e cuidados com o meio ambiente, com as diversas culturas e também com o desenvolvimento social justo e coletivo. E aí, a gente vai falar um pouco mais detalhado aí como a gente passou a olhar, né, e que momento o homem começa a dar uma atenção maior. E lembrando que essa relação ela envolve diversos aspectos, né? É o meio ambiente, é nós como sociedade,
A gente tem que olhar isso de uma forma bem conectada. A gente não pode se preocupar só com o meio ambiente e esquecer que existem os impactos sociais em cada ação ou em cada interferência que o homem faz no meio ambiente. E aí, a sustentabilidade ela se apoia em 3 aspectos principais, que é o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. E esses 3 têm que estar muito bem equilibrados. Se um desses sai, tudo desmorona. Então, a sustentabilidade ela tem que se apoiar nesses 3 pontos e tem que estar bem firmes. Mas aí, que momento, né? A gente comentou ali, vou trazer um gráfico para vocês, mostrando aí o impacto, né, ao longo da história do homem. Mas a gente viveu, né, antes das revoluções industriais, de uma forma muito no campo, de forma rural, extraindo ali o mínimo para utilizar de uma vida muito mais simples do que a que a gente tem hoje, né? Mas as consequências começaram a surgir, né? Tivemos a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, e a gente começou a ver as consequências das interferências. E pela primeira vez, na Suécia, em 1972, durante uma conferência das Nações Unidas, né, sobre o meio ambiente, né, teve essa declaração de Estocolmo e foi onde alguns termos e conceitos começaram a ser discutidos e colocados em pauta. Que foi, né, foi onde começou o conceito da palavra sustentabilidade, né? Ainda era só a sustentabilidade e não o desenvolvimento sustentável, a gente vai ver também a diferença. O princípio da preservação do meio ambiente, então a gente começou a olhar e que a gente deveria tomar uma atitude naquele momento ali e preservar o meio ambiente. E o termo da ecoeconomia, né, que é a atenção para os recursos naturais finitos, né? A antiga economia, eles olhava, né, para os recursos como recursos infinitos, né? Olhava para a questão toda energética, como a gente poderia extrair, ia estar sempre disponível ali, a terra estaria sempre dando. Para a economia, independia se em um momento ou outro a gente teria algum problema de escassez. Só que não. Aí, nesse momento, a gente começa a dar uma atenção diferente, perceber que todos esses recursos que a gente extrai da terra são recursos, boa parte deles, finitos. E aí, dando sequência, né, já no relatório de Brundtland, em 1978, nosso futuro comum, aí surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Né, o desenvolvimento que procura satisfazer a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Né? Isso casa muito bem com a ideia do espiritismo. Né? Não, claro, não tem nenhuma ligação dentro desse contexto ali, mas a gente consegue encaixar muito bem com a ideia da evolução, da reencarnação. Ou seja, use o que você tem aqui agora, se preocupando que as próximas gerações utilizem e se desenvolvam das mesmas condições que você está utilizando agora. Né? Não use só pensando em você. Use pensando que vão ter outras gerações que vão necessitar esses recursos. E aí, os níveis satisfatórios de desenvolvimento, né? Que é justamente a análise social e econômico, a realização humana e cultural, e isso tudo preservando os recursos da terra e a preservação das espécies. E aí a gente começa a ver as diretrizes, né? Em 1990, né, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, surgiram 3 diretrizes. A primeira era o desenvolvimento das pessoas, ou seja, era ampliar a capacidade, oportunidades e direito de escolhas individuais. Aí tem o segundo ponto, que é o desenvolvimento para as pessoas, ou seja, a riqueza produzida por uma nação seja apropriada equitativamente para cada indivíduo. E a terceira diretriz, que é o desenvolvimento pelas pessoas, o incentivo à participação ativa dos indivíduos e das comunidades. Ou seja, todo mundo é parte dessa transformação. Todo mundo faz parte desse processo. Né? É a questão da desigualdade social que a gente viu na aula, 2 aulas atrás, na aula 15, né? A gente debateu sobre isso aqui. E é esse envolvimento de todos os indivíduos participantes daquela sociedade. Aí, em 92, em Rio 92, a Eco 92, acho que quase todo mundo aqui, né, deve lembrar, quando
teve nesse evento aqui no Brasil, a gente ampliou para um quarto ponto, que foi justamente quando entra a proteção ambiental como parte integrante do processo de desenvolvimento, e não como a parte isolada. Ou seja, todos aqueles pontos ali, eles têm que estar relacionados com a questão da preservação do meio ambiente. E aí, em 97, na primeira reunião de Kyoto, tivemos a adição do quinto ponto, que é justamente a definição de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para países desenvolvidos. E aí a gente fecha 5 diretrizes aí que são levadas em considerações até hoje nos referente à questão do desenvolvimento sustentável. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar ou acrescentar algo, fique à vontade, viu? Beto também, Vivian. Vamos lá. Aí, a concentração de CO2 na atmosfera ao longo da história, né? Aqui pega um pouco mais recente, a partir de 1700, né? Daqui para trás, como eu estava falando, a gente vivia uma sociedade mais simples, rural, sem impacto significativo, ou seja, a quantidade de partes por milhão era muito constante, né? A gente não estava ainda gerando um efeito um impacto muito grande, né? Na liberação de gases de efeito estufa. Mas a gente teve aí, né, mais ou menos de 1760 aí até 1850 aí o período da primeira revolução industrial. Quando a gente começa a segunda revolução industrial aí, e com a revolução industrial a gente começa na Europa ainda o êxodo rural, começa as pessoas saírem do campo, né, para as cidades, e a gente sabe que essa mudança de forma muito abrupta, isso gera consequências de saneamento básico, de falta de moradia, de falta de estrutura para acomodar essas pessoas. A gente traz uma questão social muito grande atrelada a isso. Mas a gente começa a ver que aí, a partir da segunda Revolução Industrial, que ela termina ali mais ou menos em 1945, a gente começa a ter um crescimento do número de particulados, né, no caso, a concentração de CO2 na atmosfera. E aí, na terceira Revolução Industrial que a gente está vivendo agora, que aí começou aí mais ou menos de 45 até o momento atual, a gente tem um crescimento exponencial e já está atingindo ali, basicamente, quase o dobro do que era aí antes do período industrial. Só que, adicional a isso, a gente tem a questão da população, né? Quanto mais gente, mais a gente tende a consumir e gerar resíduos, extrair recursos do planeta. Então, mais ou menos ali, em torno de 1800, a população mundial estava estimada em 1 bilhão de pessoas, né? Levou 120 anos para dobrar, ou seja, em 1920 ali, essa população cresceu para 2 bilhões, só que aí, em um espaço de mais ou menos 40, 50 anos, ela dobra novamente, ou seja, em 1975 já são 4 bilhões, e em 2010, 7 bilhões. Hoje já somos 7,8 bilhões de pessoas, já caminhando para 8 bilhões de pessoas. E nesse ritmo de crescimento que a gente está, e se a gente continuar, né, utilizando de forma desenfreada os recursos, vai chegar um momento que a gente não vai ter condição mais de sustentar a própria raça humana. A gente vai entrar em colapso. E esse é um dos pontos também que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Mas vamos lá, homem como produto da natureza, né? Aí voltando lá, naquela aula 4 da evolução, a gente viu, né, que a gente passa pela matéria bruta, né? Na sequência a gente vem para os organismos vegetais, vem corpos animais e corpo humano. Aquele princípio espiritual simples e ignorante, ele vive esses 3 primeiros estágios, e quando a gente tem isso, ganho da razão, e passa a vivenciar na matéria do corpo humano, a gente já é o espírito propriamente dito, né? E em todo momento, foi o que eu estava falando no início da aula, a gente tem essa relação muito próxima, a gente é parte disso, a gente utiliza desse material que é proveniente do fluido cósmico universal, que é o que forma justamente a matéria, a gente se relaciona com ela. A gente é um amontoado aqui de tabela periódica, né? Aqui a gente tem carbono, que está em qualquer lugar, que está nos nossos ossos, tem o oxigênio, tem o nitrogênio. É uma composição que é fruto dessa natureza que recicla na gente, nos corpos, nessa matéria orgânica aqui. Então, a gente vem se relacionando de uma forma muito próxima
ao ponto de fato, a gente faz parte, a gente tende a se colocar num patamar hoje de superioridade diante dos outros animais, mas assim, a gente é parte disso tudo, e a gente não pode esquecer disso. Somos natureza, somos feitos desses elementos da natureza, né? A perspectiva do espírito e do corpo físico. Então, é justamente isso, essa relação, e da proporção que o espírito evolui e começa a tomar consciência, e principalmente da responsabilidade, a gente começa a transformar e interagir com esse meio de uma forma mais consciente também. Vamos lá, o Senhor como homem da natureza. Eu trago um trecho do livro aqui do Conhecendo o Espiritismo para a gente discutir. Cabe ao ser humano, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Ele é o Senhor da natureza, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. Foi aquele ponto que a gente começou a discutir na aula, né? Hoje, a gente tem avançado intelectualmente, né, na forma de manipular a matéria. A gente faz, por exemplo, para mim, uma das maiores conquistas que a gente vive hoje, que é a internet, que é o celular, é você pegar uma matéria bruta, né, um minério aqui, você começar a organizar isso aqui ao ponto de você ter uma tela que projeta, você digita, você manda sem fio, conectado por ondas eletromagnéticas, você troca, sabe? É um nível de tecnologia que a gente alcançou, né, ao longo da história, que requer uma evolução tecnológica, intelectual, para se alcançar isso da manipulação da matéria. Mas, ao mesmo tempo que a gente foi adquirindo isso, que a gente está tomando consciência dessas questões aí ambientais, a gente tem que ver que, assim, cada passo nosso hoje, ele tem uma impressão significativa, que pode ser tanto uma transformação benéfica para o planeta Terra, como pode ser um impacto irreversível para o planeta Terra também. Assim, a astronomia mesmo, ela estuda, né, a gente observa outros planetas, Marte, planeta Vênus, tenta buscar evidências, por exemplo, e as condições de Vênus hoje lá demonstra em um planeta que teve condições parecidas com a da Terra, mas por algum motivo desequilibrou completamente o sistema lá, e lá é um planeta que hoje é conhecido como um planeta infernal, né? Porque assim, as temperaturas da superfície lá são de 400, 450 graus, por conta justamente do efeito estufa que tem o planeta. Então, essa observação de outros planetas dentro do sistema solar nos leva a refletir, né, e a avaliar o que a gente pode fazer para frear uma possível consequência igual ao que está sendo estudado em outros planetas. Então, hoje a gente tem as ferramentas, né, que é o conhecimento, para poder tentar mudar isso. E aí entra não só a questão intelectual, mas aí vem a questão moral do espírito, né? Eu vou continuar fazendo de que forma? Eu vou deixar isso para o outro? Eu vou viver de forma egoísta? Eu vou consumir de forma desenfreada, sem me preocupar o quanto isso tem impactado no ecossistema? Então, essas são as perguntas que a gente tem que começar a se fazer com mais frequência. Certinho? Está todo mundo calado hoje aqui. Foi esse feriado, vocês ficaram meio chururu? Olá, vamos perguntando, pessoal. Então, daqui a pouco a gente vai começar a fazer aqui um teste para vocês. Completando aqui, a natureza é um ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. E aí, o que é que vocês entendem desse trecho aqui? Desse cuidar do externo, mas não esquecer também do cuidar do ambiente interno. O que é que vocês acham? Quero ouvir vocês agora aí. Opa. Tem água aí? Água. Oi, eu sou Helder, né? Opa. Eu acho que passa pelo conhecimento, né? E a tomada de consciência daquilo até que a gente já conversou algumas vezes aqui, de que a gente é um espírito habitando o mesmo planeta, né? A gente via nessas discussões da COP, né? Uhum. Eram os países discutindo, então cada país estava defendendo esse binômio entre o desenvolvimento e a preservação.
alguns queriam aderir às metas, mas economicamente aquilo ali traria algum impacto para a economia do país e esse equilíbrio, né? Então, a partir do momento que a gente passa a ter a percepção de que a gente é espírito não habitando um país, mas habitando o planeta, né? Todos nós compartilhamos o mesmo planeta, a gente conseguiria chegar a um consenso mais facilmente, né? Uhum. E a partir do momento que a gente se enxerga como um país ou uma cidade, a gente sempre vai estar defendendo o ponto de vista. Foi até um dos países que é uma ilha, acho que é Vanuatu, né? Uhum. Ele falando que eles estão sujeitos a serem submergidos lá, né, com a elevação do nível do oceano. Então, foi um apelo dele, enquanto país, aos outros países, né? Então, acho que passa muito por essa consciência aí para a gente. E o conhecimento traz essa percepção, né? Perfeito, perfeito. É a questão do olhar, né, egoísta, ou você olhar só para si. Né? É o olhar nação, ao invés de ser o olhar planeta. Né? Eu estou preocupado com a minha economia. Se essas metas, essas medidas que estão sendo discutidas, elas vão impactar no meu desenvolvimento econômico, né? E até porque a gente viu que lá, desde 1972, na Suécia, já começou a questão daquele conceito de ecoeconomia ali. É possível, né, ter um crescimento econômico sem você afetar tanto o meio ambiente, né? Só que, muitas vezes, o recurso que tem disponível nos países facilita muito mais, é muito mais barato e rentável para eles, né, queimar o carvão, né, para você ter um crescimento econômico, a ter que você rever a prática da queima do carvão, do combustível fóssil, e trocar por outras fontes de energia. Isso requer um investimento, o país não quer ter isso, né? É aquele olhar egoísta do eu estou preocupado só com agora aqui e eu preciso manter o crescimento dentro daquela meta estabelecida. Mas isso aí está mudando, né? Tá mudando. Tá mudando, tanto que hoje, em alguns países, talvez, como falar, mais desenvolvidos, a gente pode ver que eles fazem negociações entre eles ou entre outros países com exigências de sustentabilidade. Então, ele está meio que obrigando, de um certo modo, a gente seguir por esse caminho da forma correta. Tipo assim, você não vai desmatar tanto, eu vou comprar de você tal coisa. Então, eles acabam fazendo negociação com a sustentabilidade também. Uhum. E isso acaba impactando também na melhoria. Não, é verdade isso. Eu acho que esse ponto aí, que é aquela questão do crédito de carbono, né? Eu, particularmente, eu acho isso uma descaração. Assim, é bom, ok, é bom, porque pelo menos você está compensando de outra forma, mas assim, como é que eu vou gerar uma energia limpa, por exemplo, né? Vou vender um crédito de carbono e eu vou dar esse crédito para um país que precisa poluir para poder gerar uma energia e rodar a economia. Isso, para mim, não faz muito sentido, sabe? Mas, assim, quer queira ou quer não, é uma medida, pelo menos, que traz um ponto positivo aí. Poderia ser dois poluindo, um está se preocupando em gerar crédito para o outro poder usar esse crédito em forma de degradação. Opa. Uma dúvida. Quando ali no texto ele fala o ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra parte do ambiente, que é o interno. Esse interno e externo é do meio ambiente ou do ser humano? O externo é o meio ambiente, mas a gente não tem que se preocupar só com o meio ambiente, tem que se preocupar com nós espíritos, né? Com a nossa evolução, e é esse ganho de consciência. A gente tem que, no caso, estar atento, né? É aquela integração das habilidades, a integração do olhar, é entender que você vive de forma coletiva, que você não está sozinho e o mundo não é só seu, que o que você faz aqui, você impacta na pessoa, nas pessoas que estão no seu redor. Então, é esse cuidar do interno, é esse ganho de consciência, tudo que a gente precisa também cuidar. Da mesma forma que a gente se volta para o externo, que é o meio ambiente. Lembrando, né, daquele tripé, eu acho que o tripé só tem um pé, hoje em dia, que é o pé econômico, né? É o pé o quê? Econômico. Uhum. O que vale hoje em dia é economia, é você produzir mais para você poder consumir mais.
e todo o resto fica um pouco esquecido. Nós estamos começando a tentar mudar essa maneira de ser das coisas, né? Mas eu acho assim que a própria mídia, os próprios governos e as grandes corporações econômicas, né? Que ninguém se engane. Nós somos governados por grandes corporações, né? Econômicas globalizadas, donas da informação. Não tem um interesse muito grande de que certo tipo de informação chegue a grande parte da população para que possa mudar seus hábitos. Então, pouca gente hoje sabe como é que as galinhas são criadas, como os porcos são criados, como as vacas são criadas e o impacto que tem isso para a natureza. A gente é criado e educado para pensar que elas brotam das prateleiras dos supermercados. Uns pratinhos, né? Nos pratinhos, né? E a gente não tem, quer dizer, a gente tem noção, mas não desperta dentro de nós o sofrimento que a raça humana causa nos outros habitantes do planeta Terra. Isso é uma coisa assim que eu tenho pensado bastante nisso, né? De tentar diminuir um pouco a minha maneira de consumo. Porque é muito legal, a gente fala, o churrasco, que maravilha, independente de milhões de pessoas, né, que não têm acesso a nada, que é outra questão. Nós geramos um desperdício imenso, e enquanto, não sei, talvez 30%, 40% da raça humana passa fome, não tem água. Então, todo mundo sabe disso, mas a vontade interior nossa, eu me coloco também nesse meio, né, ainda está muito, muito pequena. Eu acho que a gente teria forma de tentar agir de uma maneira mais incisiva. Concordo, perfeitamente. É aquela questão, né, eu estou consumindo realmente o que eu necessito, né, ou eu estou me excedendo ao ponto de desperdiçar, de extrair muito o recurso, né, de uma forma desnecessária. Por exemplo, eu tenho um celular hoje que ele dura 3 anos se não cair e quebrar aqui. Eu tenho necessidade de cada ano trocar de celular. Assim, eu preciso estar trocando de roupa toda hora. Por exemplo, assim, acho que a pandemia pelo menos serviu para boa parte das pessoas verem. Por exemplo, passei um ano que eu não comprei uma peça de roupa porque você não saía de casa tudo e você vê, pô, não preciso estar comprando roupa. E é assim, parece que é uma camisa, mas bota a população do mundo comprando camisa, e isso tem que ser produzido, isso vem uma matéria-prima que é extraído da natureza. Então, assim, isso é outro ponto importante, porque até eu vou trazer um pouco aqui mais à frente para vocês. Às vezes a gente está falando aqui da energia limpa, né? Então, um painel solar, né? Pô, tá vendo ali um parque solar, que bonito, não polui, você gera energia limpa, de um recurso renovável, tal. Mas se você voltar à cadeia de produção aqui, lá na ponta, o silício que é extraído lá, está usando, às vezes, mão de obra escrava. Então, assim, onde é que está a sustentabilidade? Você tem que olhar a cadeia como todo do processo. Você não pode olhar só uma extremidade, você tem que olhar desde como é feita, né, a extração, como é que é o impacto da sociedade, que é a questão de um dos tripés, né, que é o social, né, o impacto que aquilo gera no meio ambiente e, consequentemente, na economia. Perfeitamente. Boa noite, Marta. Boa noite, só Marta. um complemento com o que o colega acabou de falar aí, porque é muito do exercício de desapego que a gente precisa, né, colocar em prática mesmo. E também aquela perspectiva de que existia antes, como se o planeta fosse algo que estivesse lá e eu não tivesse nada a ver, eu sou outra coisa. E, na verdade, está tudo interligado. Qualquer coisa que a gente faz impacta e vai impactando como uma cadeia. A gente não tem a dimensão real disso, mas isso tem um impacto. Né? Então, na medida que a gente vai, cada um tomando mais consciência e fazendo a sua parte, eu acho que isso vai ajudando. Né? Mas, como ele bem disse, a gente ainda tem um longo caminho aí a percorrer. Exatamente. A gente está começando a ter uma consciência agora dessa questão, pelas consequências que a gente já consegue enxergar.
essa sua fala me lembra um dizer que fala assim, é impossível você tocar numa flor sem incomodar uma estrela, que é justamente está tudo interligado, né? Tá tudo, cada ação sua aqui, ela impacta de uma forma mais ampla no mundo como um todo. Boa noite. Você falou aí, tocou no assunto da placa solar. Uns 4 anos atrás, o Discovery pegou uma equipe de ambientalistas que queriam proteger a geleira de gelo, né? Para proteger, porque está derretendo. Aí eles inventaram lá, estudaram e chegaram, no fim das contas, desenvolveram uma manta à base de polímeros, fibra de carbono, para poder cobrir e proteger. Fizeram um teste num pedaço lá de, sei lá, 100 metros. Em tantos meses evitou que derretesse tantos centímetros de gelo. Vamos produzir um monte. Produziram lá não sei quantos quilômetros. Aí foram ver. Depois botaram tudo bonitinho, acharam lindo. Para a gente conseguir proteger. Tudo legal. Aí foram ver o custo de produzir a manta, de onde é que vinha a matéria-prima. Só o que gastou de combustível de helicóptero, os helicópteros levam material para lá. Quando eles colocaram tudo isso na balança, eles viram que eles prejudicaram mais do que protegeram. Do que o fim, né? O fim, que era proteger 1,5 centímetro de camada de gelo. É melhor deixar o sol derreter, que vai demorar menos dessa forma do que a gente... O impacto vai ser menor, O impacto né? de produzir tudo e... Não, essa é a importância de você olhar o todo, né? Claro, cada tentativa dessa, a gente acaba aprendendo, né? A gente extrai alguma coisa positiva aí, quer seja um ganho tecnológico, quer seja um conhecimento mesmo do ser humano. Eu acho que é importante essas tentativas, né? Nem sempre elas acabam saindo na balança de forma positiva, né? O que eu falo, por exemplo, eu sou super a favor da questão dos carros híbridos, dos carros elétricos aí. Mas assim, se você é um país que... Porque esses carros precisam carregar de uma fonte de energia elétrica, né? Então, se você tem um país que você tem 90% da sua produção de energia, né, proveniente de queima de combustível fóssil, você aumentar a frota de carros elétricos, você vai aumentar o consumo de energia, você vai ter que poluir mais para você alimentar um carro elétrico. Então, assim, você está meio que trocando, você está deixando de queimar esse combustível no carro para queimar agora nas usinas termoelétricas, enfim. Então, assim, aquele tentativa de acertar o alvo e você erra completamente ali, sabe? Então, assim, tem que ser olhado de uma forma geral. E acho que esse é o conceito da sustentabilidade. É você olhar sempre, da forma ampla, toda essa cadeia. Beleza, pessoal? Alguém mais? Algum comentário, alguma dúvida? Vamos seguir? Beleza. E aí a gente vai justamente falar sobre isso aqui, ó. É o uso das fontes de energia, as suas consequências e riscos. A gente pode classificar as fontes, né, quanto à questão de ser renovável ou renovável, né? Vocês saberiam me explicar o que seria uma fonte renovável e uma fonte não renovável? Qual a diferença? Boa noite, Mabel. Boa noite, Tudo Mabel. bem? Tudo bom. Beto. As renováveis são as hidrelétricas, né? São as energias renováveis, são as que podem ser repostas. E a atômica, eu acho que é não renovável. Não entendo bem, é só um chute. Não, beleza. Boa Seria tentativa. isso? Pertinho, passou de raspão. Passei de raspão? Oh, Dá para ampliar mais um pouquinho. dá para ampliar? A energia solar, por exemplo, eu não sei se ela é renovável ou não renovável. Acho que ela está mais para renovável. Renovar. A eólica também, são as energias limpas, né? Isso, As exato. energias limpas são as renováveis. Isso aqui, a gente vai ver, tá vendo? As renováveis são justamente aquela que o recurso ele não termina. Ou seja, o vento ele está aí o tempo todo, o sol está aí, pelo menos por mais 5 bilhões de anos, né? Sabe que o sol vai acabar mais ou menos dentro desse período, mas enquanto isso ele está lá, está gerando aqui radiação para a gente consumir em forma de energia, né? Convertendo em forma de energia. A questão da energia geotérmica também, o bagaço de cana, lenha, porque assim, são materiais que você consegue em um curto prazo repor. Então, por isso que elas são renováveis. A hidrelétrica também depende do regime de chuva. Então, assim, você tem todo um ciclo ali de reposição dentro de um tempo de meses ou anos. Diferente das não renováveis, que são aquelas justamente, né, o petróleo derivado, o carvão mineral, a nuclear, né? A nuclear, eu abro só um parênteses para falar, porque assim, ainda que você precise extrair
o minério para você gerar a energia. Só que, assim, como com a quantidade muito pequena você consegue gerar uma energia muito grande, então, assim, até você consumir toda a reserva do minério, você vai levar muito tempo, mas, assim, ela entra ainda assim dentro do grupo de energias não renováveis. O petróleo, por exemplo, a gente está vendo assim, tem a expectativa de consumir dentro de mais 50 anos todas as reservas de petróleo do mundo. Acabou, vão ser milhares de anos novamente para você conseguir ter petróleo, porque assim o tempo de reposição ele é muito longo. Então, por isso que entra num contexto de energias não renováveis. Então, elas podem ser classificadas tanto como renováveis e não renováveis, né, como também pelo ponto de vista da emissão de poluentes na geração. Então, para você gerar energia eólica, a solar, você não polui, você não tem a poluição, você não emite nenhum tipo de gás. A própria nuclear também é uma energia limpíssima e, do ponto de vista de eficiência, ou seja, a ocupação diária para a quantidade de energia gerada é uma das mais eficientes, porque você ocupa uma área pequena e você produz uma quantidade de energia grande, sem você ter um impacto muito grande de uma área. Só que é a consequência da nuclear, que aí é também uma inabilidade nossa ainda, é justamente assim, o que a gente faz com o resíduo, né? A gente fica muito exposto à questão de acidentes. Vou trazer alguns casos aqui de acidentes e a má utilização da questão da energia nuclear, né? O impacto que isso tem na humanidade e no perispírito também. Mas, assim, a gente pode dividir também como aquelas que emitem poluição ou não. Além disso, tem as que têm impacto na implantação, ou seja, a gente falou agora da hidrelétrica. É uma energia limpa, né, não polui, mas para você construir uma hidrelétrica, você gera um impacto... Tem um impacto principalmente na implantação ali, né, porque você vai ter que... Você tem, por exemplo, a barragem de Sobradinho aqui, tem uma cidade ali embaixo, então você tem um impacto social grande. E tem muito impacto na implantação, que é justamente isso aqui que a gente está vendo, né? E aí, claro, depois são impactos permanentes. E os impactos socioambientais, né? Então, cada implantação de um projeto desse, ainda que é necessário para a demanda do ser humano, né, hoje, cada vez mais crescente, e se vocês verem a relação como é tão próxima, se vocês olharem só um gráfico, né, ao longo de um período, como a curva da demanda de energia de um país ela se comporta, você consegue informar se aquele momento o país estava tendo um crescimento econômico ou se naquele determinado momento estava tendo uma crise econômica. Porque no momento que você baixa a demanda, é justamente o momento que você está tendo uma retração da economia. Então, mas a questão do impacto socioambiental é algo muito importante que faz parte de um daqueles tripés. Você implanta isso numa região, você tem que ver o impacto que traz, ou positivo ou negativo, na sociedade, nas comunidades que tem ali. Então, assim, tem que ser levado em consideração também esses aspectos. E o resultado dos resíduos tóxicos, né? Que aí é a questão principalmente da nuclear. Que aí a gente tem um trecho aqui do livro do Adenauer, que fala que o uso da energia nuclear é um avanço e é necessário para a humanidade em face do esgotamento dos recursos naturais disponíveis, porém devem ser utilizadas para fins pacíficos. E a gente sabe que na história, pela própria ignorância, né, do homem, a gente acabou desviando muitas vezes, e ao invés de utilizar de forma positiva, acabamos utilizando por um aspecto negativo, né, através da questão das bombas, enfim. E a gente ainda está desenvolvendo, né, a tecnologia e o conhecimento para lidar com esse tipo de fonte. Então, a gente teve também alguns acidentes como consequência, né, tem a questão do como descartar e como lidar com os resíduos que são gerados pela usina nuclear. Mas acho que isso faz parte também do nosso aprendizado intelectual, né? Acho que em um determinado momento a gente vai conseguir dominar melhor essa fonte de forma segura e extrair o melhor, sem precisar queimar mais carvão, petróleo, derivados. A gente já está avançando aí para a fusão nuclear, que aí ela é sempre realmente muito mais segura, inclusive, do que a fissão nuclear, né? Que gera esse resíduo, tudo. A fusão nuclear ela é muito mais segura, ela não tem um risco de você perder o controle e acontecer os acidentes que a gente vai trazer aqui nos próximos slides. Aí só trazendo aqui para mostrar como a gente está avançando, né, a nível Brasil e nível mundo, né, dessa mudança aí, dessas matrizes energéticas.
Hoje o Brasil, a gente já tem basicamente 80% da matriz energética de fonte renovável, ou seja, a gente é um país que tem recursos disponíveis que proporciona, né, essa possibilidade de a gente não poluir para gerar energia, mas ainda não é a mesma realidade quando a gente olha para o nível mundial, onde mais de 50% ainda vem da queima de carvão, ou queima de combustíveis derivados do petróleo. E aí aquela questão, muitos desses países não têm ainda o interesse, não é viável economicamente mudar sua matriz, porque vocês têm, geralmente esses países, ó, China, Estados Unidos, têm reservas de carvão aí, as maiores do mundo. Então, assim, são os países onde tem as maiores economias. Eles não vão abrir mão, ou não querem abrir mão, pelo menos nesse momento, enquanto ainda tem tempo, de simplesmente deixar de mão esse recurso energético disponíveis em abundância nos países. Então, assim, é a questão do egoísmo do homem. Ainda que hoje a gente consiga enxergar que a gente precisa tomar esse cuidado, né, que esse crescimento econômico ele se baseia em todo nesse impacto do meio ambiente, mas para o homem ainda isso não é suficiente. Ele quer insistir ali, porque a preocupação dele é o crescimento econômico meramente. Dinheiro, exatamente. É isso aí. Mas a gente vamos mudar. Esses dados aqui foram em 2018, né? Aqui eu já trago dados atualizados aqui no Brasil, então a gente está tendo uma representatividade maior da energia eólica, da energia solar, está diminuindo a representatividade das queimas de combustíveis derivados do petróleo, do carvão mineral. Aqui no Nordeste mesmo, tem momentos ao longo do ano que 98%, 97% de toda a geração, todo atendimento da demanda de energia elétrica do Nordeste, ela é proveniente de fonte eólica e solar. Então, eu tive a oportunidade, uma vez, de ir no centro de operação, lá em Recife, do ONS, do Operador Nacional, e naquele momento lá estava registrando assim, ó, a geração eólica, naquele momento, com a solar, ela estava praticamente atendendo toda a demanda do Nordeste. Então, a gente ainda precisa ficar queimando combustível fóssil, né, poluindo. Então, assim, não é uma transição que se dá da noite para o dia, né, mas, assim, é possível, sim, de substituir a médio prazo, pelo menos, esse tipo de geração que polui. Pois é, a gente está pagando tarifa vermelha aí por isso. Mas aí já entra outra questão. Exatamente. É um grande condomínio, exatamente. E aí, voltando a falar sobre as nucleares, né? Aí eu trago aqui alguns desastres atômicos. Né? Tem eu não sei como é que pronuncia isso, eu sei que na União Soviética teve uma Kistin, eu acho que é isso. Foram 10 mil contaminados, né, e 200 mortes. Como? Isso é o que dizem. É o que é divulgado. E que é divulgado. Aí tem lá o Three Mile Island, na Pensilvânia, onde tiveram 25 mil pessoas atingidas, né, tiveram vazamentos de gases radioativos. Lá, Chernobyl, todo mundo conhece, lá na Ucrânia, 46 mortes diretos, depois 6 mil casos de câncer e 100 mil mortes pós, né, pelo justamente a propagação da radiação. E aqui o caso brasileiro, que foi o maior acidente, né, que envolve a questão da radiação nuclear do mundo, né, fora das usinas, que foi aqui o Césio 137 em Goiânia, que foi assim, a própria ignorância do pessoal. Né, tinha lá uma clínica que estava desativada, o pessoal que vem de sucata foi lá, viu os aparelhos de ressonância, tudo, desmontou o aparelho todo e tinha lá vários materiais radioativos. E eles foram passando, revendendo para ferro velho, para esse pessoal que negocia com sucata, e foi levando e disseminando aí essa radiação. E aí foram 11 mortos, né, depois 600 contaminados, 100 mil pessoas atingidas pela radiação, e aí entrou como o maior caso, né, fora de um acidente de uma usina nuclear do mundo. E aí, sobre a energia atômica, o que a Adenauer traz? Né? Manipulá-la exige cautela e cuidados especiais, pois é extremamente poderosa, podendo trazer prejuízos se mal utilizada. O seu uso deixa resíduos tóxicos de difícil eliminação, requerendo tecnologia especial para seu armazenamento. Ou seja, é aquilo, é uma energia que requer um domínio muito grande para que a gente não gere impacto, né, na população.
A gente está falando aqui sempre da energia nuclear e a gente tende a falar da energia nuclear com um olhar sempre negativo, né? Eu vou trazer aqui agora e falando um dos outros grandes aspectos negativos, que é, por exemplo, a bomba atômica, que foi um desvio de conduta da humanidade em utilizar essa tecnologia, esse conhecimento para o mal. A falta de moral na época, né? A falta de moral na época e hoje, né? Porque hoje ainda tem gente que ameaça o outro assim, Vou jogar batendo uma assim, bomba. ó, tem uma bombinha aqui, viu? Você fique na sua aí, porque a gente ainda vive essa falta de moral do espírito. Aí eu trago aqui, né, a Little Boy, que foi a bomba lançada, a primeira bomba nuclear lançada, que foi Hiroshima. Né? Ali tem as imagens de Hiroshima também, após a bomba. E aí o ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, dado o seu atraso moral, utiliza também para ferir e conquistar. Né? Então, a gente vive essa possibilidade, né? A gente dá esse passo positivo, onde a gente pode desfrutar de uma coisa benéfica para o ser humano, mas existem ainda espíritos que têm... e a gente fala assim, tem espíritos que estão em condições de fazer isso. Muitas vezes nós estávamos lá atrás participando disso aqui também, né? Então a gente faz parte disso aqui também. A gente vai falando, e como se a gente estivesse de fora. Mas a gente já viveu também. Muitas vezes esse olhar que a gente critica hoje, a gente foi também agiu dessa mesma forma. Mas aí se você já está vendo com um olhar negativo, que você fala, não, isso não pode, não sei o quê, provavelmente é uma coisa que você integrou. É uma mudança. Com suas outras vidas, no caso. Exato. É uma mudança, Não, eu queria falar em relação a resíduos tóxicos. Na minha cidade de Santo Amaro, teve uma contaminação de uma fábrica de chumbo, que hoje é considerada a cidade mais contaminada do mundo. Imagina. Porque, além do chumbo que a fábrica deixou lá, ela fez o calçamento todo da rua, do entorno, com chumbo. E isso, muitas pessoas morreram, ficaram mutiladas. Caramba. Até hoje existem pessoas com sequela e a fábrica está lá, céu aberto, abandonada. E tem vários estudos na UFBA notificando, mostrando toda essa contaminação. E está lá até hoje. Nossa, O rio contaminou o rio Subaé. Então, muitas famílias perderam entes queridos e até hoje sofrem sequelas em decorrência dessa contaminação. Essa aí passou no jornal tudo, e eu não sei se foi por, acho que, ignorância, ou eles quiseram descartar de algum jeito. Porque o chumbo, querendo ou não, você tem que ter um jeito de descartar. Tem. Isso aí tem um índice de contaminação muito grande, alto, lençol freático, tudo, tem. Então, ou eles fizeram de má fé, que é o que aparece, pelo menos nas notícias da época, né? Ou foi sem querer, né? Conversando com ela. Infelizmente, a gente ainda vivencia isso, né? A gente tem aí os acidentes lá de Brumadinho, né? Que, assim, é um descaso da própria... o pessoal, né, que deveria ter a preocupação e a consciência ambiental, que está simplesmente preocupado com si, não faz a questão das vistorias, não tem uma política pública que exige isso também, a gente fica meio que assim, desprotegido diante desse tipo de conduta. Só uma lembrança que me veio aqui agora, né, sobre a moral do ser humano, né? Uhum. Algumas décadas atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, né? Uns 30 anos talvez, eles desenvolveram uma bomba que chamavam bomba de nêutrons, que era uma bomba que tinha um poder assim, explosivo pequeno e de radiação muito grande. Uhum. Então essa bomba, vamos dizer assim, se você soltasse em Salvador, a destruição seria pequena, mas mataria a população e todas as instalações, depois de um certo tempo, poderiam ser utilizadas. Né? Uhum. E foi uma coisa que teve uma reação muito grande, né? O pessoal chamava de a bomba capitalista, né? Uhum. Porque você matava os trabalhadores, os habitantes, mas os meios de produção ficariam intactos. Né? E disseram eles que não mais a produziriam. Uhum. Né? Não sei se é verdade ou não, né? Mas assim, para você ver que nível chega, né, a coisa, né? É o nível que a gente está O ainda. materialismo até que ponto chega, né? Sim. Eu falo que é o nível que a gente está agora, mas é aquilo.
não é justificando que assim, é isso mesmo porque a gente está assim, não. Acho que a gente tem que tomar uma postura de mudar de fato, mas infelizmente a gente convive ainda em um estágio evolutivo com outros indivíduos, ainda que a gente não seria capaz de fazer, mas existem ainda indivíduos que fariam, né? Ou que pensam meramente em si, a questão de poder, enfim. Cultura. Cultura. Tudo. É um povo que elege democraticamente os seus representantes, né? Então, eu acho assim, é o que eu falo, o ser humano tem que olhar dentro de si a sua participação nisso. Que as pessoas fazem as coisas e depois dizem, eu não tenho nada a ver com isso, não, só votei naquele miserável lá e pronto, mas ele que fez, não fui eu. Então, as pessoas esquecem, né, que aquelas políticas governamentais, estou falando no geral do mundo, né? E principalmente para países democráticos, né? Onde você impõe segregação, onde você exporta a miséria, onde você dá subsídio a um lavrador ali e mata uma tribo africana de fome, são os cultos ocidentais, né? E que não é comigo, não. Basicamente isso. A gente Eu acho que a gente tem terceirizando. que interiormente, né, nosso interior, a gente tem que fazer a nossa ecologia interior. Não, eu concordo contigo. Mas, assim, aí é aquele ponto, né? A gente está em processo. Se a gente volta aí os 100 anos, as condições ainda eram muito mais agressivas, eu acho. Né? Não são as melhores, a gente já tem muito a melhorar, mas eu acho que, assim, a gente vive aí essa transformação. A gente vive esse ganho de consciência. Pelo menos, assim, eu acredito que talvez se a gente voltar 50, 100 anos, 200 anos atrás, a gente não teria um grupo aqui discutindo essas questões aqui. Ainda mais pelo olhar do espírito. Então, assim, o simples fato de a gente estar aqui hoje, como outras pessoas podem estar aí também trazendo essas questões à pauta, acho que já é um ponto positivo de um avanço, ainda que não seja a curto prazo, mas que vai vir a longo prazo, os resultados. Vamos chegar. Vamos chegar. A gente só não pode atrasar muito. É aquela pergunta que eu fiz lá. A gente está no caminho certo, isso aqui ainda tem reforma. Daqui 100 anos a gente volta e a gente vê como é que dá. Não é? Não, daqui a pouco eu vou querer reencarnar e acabou minha vez. Pô. Também fazer uma ponderação que hoje você não precisa fazer estragos como há décadas atrás, acabando com a estrutura como um todo. Hoje já tem as discussões das guerras biológicas, né? Então, e o que você fala é justamente a necessidade que nós temos de contagiar os outros com a forma que nós estamos pensando, que se nós estamos em busca de mudanças, de reflexões, mas não, esse tipo de discussão não pode ficar parada aqui nesse ambiente, né? Alguns anos atrás, eu pensava que eu ia transformar o mundo. Mas, se eu acredito que eu posso fazer a diferença no meu dia a dia e com as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo, sim, fazer o avanço acontecer. Se você pensar no consumo de água que você faz diariamente, se eu deixo um fio dental cair no ralo, se eu deixo cair restos de comida dentro do ralo, eu preciso cuidar do meu sistema de esgotamento sanitário, que tem diversas pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço. O abastecimento de água, né? Algo que eu jogo na rua, aquilo vai contribuir para ir para os rios e acabar acontecendo as inundações. Então, a nossa parcela do dia a dia, que nós podemos contribuir nesse entorno, é igual aquela pedrinha que a gente joga na água que vai propagando. Então, isso faz a diferença, né? Além disso, apoiar pessoas que têm o desejo, o interesse de propagar mais ainda, é a gente contribuir com organizações sociais que sejam éticas, que tenham moral, para multiplicar essas informações, né? E ter mais ação, porque talvez eu sozinha, vocês sozinhos não conseguem fazer tanta mudança, mas se a gente conseguir fortalecer essas organizações que conseguem multiplicar, potencializar aquilo que eu acredito e que ele vai contribuir para esse meio ambiente, acho que faz toda a diferença.
É aquele terceiro ponto do PNUD lá, né? Sim. É o desenvolvimento pelo povo, o envolvimento de todo. Se não for... Se não for através dessa via do ser humano, dificilmente, porque governo nenhum vai fazer isso. a gente tem que parar A de gente terceirizar tem as que coisas. Parar de terceirizar, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Diminuir nosso consumo, a gente tem que reciclar, uma série de coisas que a gente tem que fazer. Né? Não, concordo. Esse é o caminho. Vê- Se cada um fizer a sua parte, já está ajudando e muito, né? Sim, Nosso sim. E planeta. principalmente pelo exemplo, né? Se meu condomínio não faz a separação, mas se eu fizer, o reciclador que passa na minha porta, ele já vai saber que está separadinho. Então, assim, tem mudanças de comportamento que a gente vai fazendo. Eu só vou pegar um exemplo, assim. Lá na rua tinha uma gatinha que paria o tempo todo. Eu e a minha vizinha, a gente começou a pegar amizade com ela para um lado, para o outro. E a gente conseguiu pegar e levar para castração. Quantos animais pararam de passar fome? E ela sofria demais, tendo os filhos e vendo que os filhos estavam morrendo. Então, eu acho que tem processos, né? Que, inclusive, Cid vai falar sobre a questão do planejamento familiar e o impacto dessa multiplicação de uma forma muito exponencial, ele também desequilibra o meio ambiente, né? Então, se a gente também puder cuidar dos animais que estão no nosso entorno, a gente também está contribuindo para melhorar essa qualidade de vida. É tudo parte, né? Tudo parte do meio ambiente. Exato. Somos tudo isso, exatamente. Vamos lá. Energia do átomo e o perispírito, né? A energia nuclear não só é prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também é agressiva ao perispírito. O seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando-lhe a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Ou seja, a energia, né, proveniente da radiação, aí eu trago para vocês aqui, né, como é que se dá essa reação. Você tem um átomo instável aqui de urânio, bombardeado por um nêutron, ele se divide em dois outros átomos e tem uma liberação grande de energia, e boa parte dessa energia aqui, que é radiação gama. E aí, só para vocês entenderem aqui eu trago, né, aqui é tudo que a gente consegue captar com a visão, né, é o espectro das ondas eletromagnéticas aqui, que a gente percebe, que a gente consegue enxergar. O que está abaixo ou acima, a gente não vê, só com os instrumentos mesmo eletrônicos. Só que, assim, o que está abaixo do vermelho, né, que vem o infravermelho, micro-ondas, tem essa série ainda de tipos de ondas, que aí vai até a onda baixa ali, passando do rádio, e para cima, né, aumentando a frequência aqui, você ainda tem a ultravioleta, o raio-x e o raio gama, que está justamente aqui nessa faixa, que é essa radiação que é proveniente da energia da fissão nuclear. E aí, ela é tanto nociva para a matéria nossa, quebrando as cadeias de DNA, gerando um tipo de mutação aqui no próprio DNA, gerando desenvolvimento de câncer, multiplicação celular de forma desenfreada, como também ao ponto de afetar o desequilíbrio vibratório do perispírito. Né? Isso traz consequências também no perispírito. Não sei se vocês se recordam da aula 8, que a gente fala de processamento da reencarnação, que o perispírito ele é o modelo organizacional biológico, ou seja, é o MOB. Né? Ele participa também na constituição desse novo corpo que vai ser conectado, né, para o espírito vivenciar aquela experiência na matéria. Só que, muitas vezes, esse desequilíbrio vibratório, né, proveniente de uma radiação nuclear que desestabiliza o perispírito, sim, isso acaba impactando nesse corpo que está sendo gerado. Muitas vezes vem com alguma deformação. Alguns espíritos, por exemplo, que desencarnaram lá em Hiroshima com uma carga muito grande, com certeza tiveram um perispírito danificado, tiveram que passar por um processo ainda desencarnado, às vezes 1, 2 reencarnações para conseguir reorganizar de novo. Então, assim, a radiação nuclear ela não é simplesmente e não é somente nociva à matéria, né? A matéria é mais densa, essa matéria aqui com os elementos, mas ela também afeta a matéria mais sutil do perispírito, que é o corpo astral. Beleza? Vamos lá. E aí vamos agora, né, saindo dessa parte, entrando de fato na lei de conservação.
E aí, conservação do meio ambiente, né? Os conceitos, né? Primeiro, reduzir, né? É o uso racional dos recursos naturais aqui. Quem aqui vai escovar os dentes, tá ali, ó, e a torneira. 1, 2 minutos você escovando os dentes ali. Ou quem ali está se ensaboando e está o chuveiro ligado ali, você está 5 minutos se ensaboando e gastando ali, ó, litros e litros de água aqui, né? Será que a gente já tem essa noção, essa consciência da redução, né, desse consumo consciente dos recursos naturais? Né? Será que a gente está preocupado com isso, a questão da alimentação, se a gente compra e consome de fato o que é necessário para saciar a nossa necessidade aqui, ou a gente acaba comprando além? Isso eu falo assim, me incluo também, que eu peco muito nessas questões. Eu preciso tomar essa consciência, eu preciso mudar meus hábitos e me preocupar, né? De que forma eu posso reduzir, né? De que forma eu posso ter esse uso racional dos recursos que a Terra, né, disponibiliza. Outro ponto é a questão de reutilizar, né? É prolongar a vida útil do recurso. Ou seja, é aquele copinho que todo mundo fala, né? O copinho de extrato. Quem não tem um copinho de extrato aqui em casa, né, para você tomar água ali? Ou quem aqui não guarda o feijão no pote de sorvete? Tipo, é uma forma da gente estar aqui reutilizando, né? Ao invés de a gente simplesmente utilizar e descartar, gerando aquele resíduo, será que a gente consegue prolongar um pouco mais a utilização daquele material antes de a gente descartar no meio ambiente? Então, a gente precisa também rever isso, e não tem mal nenhum, né? Assim, acho que é uma das melhores formas, inclusive, depois, principalmente quando a gente começa a utilizar o plástico em grande quantidade, que isso gera um impacto grande, a gente puder reutilizar ao ponto de prolongar essa vida aí do recurso, melhor ainda, né? A questão do copo plástico, né? E eu trago até um exemplo. Lá em casa, a gente tem o costume de tomar muita água com gás. Muita água com gás. E a gente, caramba, a gente passou uma época que a gente parou assim, caramba, a gente está comprando aqui um volume de garrafa de água com gás, bebendo água com gás e jogando essas garrafas fora. A gente fez uma conta assim, dava mais ou menos por ano 450 garrafas de água com gás que a gente jogava assim na natureza, a gente descartava, porque assim, a gente não conseguia reutilizar essas garrafas todas. Então, tipo, vamos pensar assim, vamos fazer um investimento, comprar uma maquininha que faz, né, água com gás, e a gente, pronto, acabou. A gente não está precisando comprar mais e está descartando essas garrafas plásticas aí no meio ambiente. Uma solução, beleza, não é todo mundo que vai fazer, mas assim, pelo menos foi uma consciência que a gente passou a ter em relação a isso. Pô, a gente consome um volume grande, a gente descarta um volume grande, acho que compensa a gente reduzir esse impacto. É a mesma coisa. A gente toma, em média, no trabalho ali, entre água e café, 5, 6 vezes, né? Então, imagine se toda vez que a gente pegar ali, a gente pega um copinho descartável, toma um café e joga fora. Foi ali, bebeu água, jogou fora. Né? Se a gente multiplica aí 22 dias úteis, isso no ano, qual o volume de plástico que a gente estaria liberando, né, no meio ambiente? Então, muitas vezes, assim, basta ter uma caneca de plástico ali, ou uma caneca que você reutiliza, você usou, lavou ali, você consegue usar essa caneca o ano inteiro se você descartar um copo plástico. Olá, boa noite. Boa noite. Grace. Eu acho que isso que você falou aí é o que eu fico aqui processando enquanto os colegas estão falando. Eu não costumo pensar muito vamos fazer, o que nós temos que fazer, o que a sociedade precisa fazer, o que as pessoas precisam fazer, o que eu vou fazer. O que eu posso fazer? Então, se cada um se preocupar com o que eu posso fazer, né? Olhar só dentro da minha rotina, o que eu posso fazer? No meu trabalho, eu levo meu copo, na verdade, eu ando com ele aqui, eu ando com meu menos um lixo, né? Um copinho que ocupa pouco espaço na bolsa, tal, onde está, eu não preciso comprar garrafa nem nada, então são questões das mulheres íntimas, né? Já da questão de absorvente e tal, já existem outras soluções mais ecológicas. Então, o que eu posso fazer? Então, acho que se cada um tiver essa consciência e multiplicar, como a Patrícia falou, para
mais próximos. Então, eu compartilho com as pessoas ao meu redor, eu dou de presente, né? Então, eu procuro influenciar através do meu exemplo. A moça que trabalha lá em casa fala, mas por que a senhora separa o lixo se aqui no condomínio ninguém recolhe? Eu falei, porque eu vou fazer a minha parte, eu vou deixar o lixo separado. E, quando eu posso, eu ainda levo naqueles containers que eles fazem o recolhimento. Então, é a minha contribuição. Acho que quando a gente consegue olhar para si, cuidar do seu, você já está fazendo Você reflete no todo. a sua parte. Perfeito, perfeito. Muito bem. Beleza? Alguém mais? Vamos lá. E a questão do reciclar, né, que é justamente processar e fazer de novo com o mesmo recurso, né, ou seja, tem esses programas de reciclagem de alumínio, de plástico, que você simplesmente pega aquele ali que seria descartado, que estaria exposto no meio ambiente, e você consegue extrair novamente uma matéria-prima para fazer um outro produto daquele material, sem você estar gerando um adicional para ser descartado futuramente no meio ambiente. É o ciclo da vida dos recursos versus o consumo consciente. E aí vem aquele ponto que a gente estava comentando, né? Será que o volume de coisas que eu consumo, de fato, elas são necessárias, minimamente necessárias para mim, ou eu estou tendo um excesso aqui, ao ponto de impactar, né, tanto na extração de recurso, como no descarte desse recurso, desses resíduos no meio ambiente? Né? Será que a gente consome de forma consciente tudo, né? Desde a água da torneira ali, desde a água do banho, né? Desde o copinho plástico, será que a gente consome de forma consciente isso aqui? Né? Então, assim, a gente dá essa nova visão do ciclo de vida de cada material e esse consumo consciente. Os recursos que a gente pode ter, que a gente falou dos renováveis, né? Que a gente pode estar dando exemplo da árvore, que a gente pode plantar de novo e reutilizar, mas como a gente não pode, talvez, a gente está com a mesa, ela quebrou, a gente não pode reutilizá-la de outra forma. Então, utilizar o material, mesmo que ele seja renovável, mesmo que a gente saiba que ele vai estar sempre renovando, a gente utilizar ele o máximo que a gente conseguir para poder causar menos impacto ainda naquela geração de descarte, de poluição que ela pode gerar. Então, aí seria um consumo consciente, né? E hoje a gente é movido, né? E aí desde criança, aí sem entrar naquela discussão de no meu tempo era assim, era melhor nada, sem entrar nessa discussão, mas, por exemplo, na minha geração, né, eu tinha ali TV Globinho, TV Colosso, aquele horário ali, passava uma propaganda, tal, outra, eu era exposto durante um determinado momento ali a comerciais de brinquedo, tal. Hoje, as crianças elas estão expostas desde pequenas, o tempo todo ali no YouTube, nos canais de desenho ali. Entre um desenho e outro, é uma série de comerciais que está o tempo todo estimulando o consumo. É youtuber que está ali o tempo todo. Então, assim, a gente já cresce criando demanda de consumo virtual. Porque, assim, 80% dessa exposição aí, a gente não precisa. É um excesso que a gente está exposto o tempo todo desde pequeno. A gente vai, provavelmente, essa geração tende a se tornar adultos que têm um índice de consumo muito alto. É aquela questão do celular que eu falei. Pô, meu celular está funcionando aqui. Tenho necessidade de comprar outro só porque lançou um modelo novo? Que, assim, às vezes é a mesma coisa. E bota assim uma câmera diferente e tal, isso que aí você acaba sendo estimulado pela propaganda ali, porque o outro comprou, tal. Será que, de fato, eu preciso de trocar meu aparelho aqui enquanto ele está funcionando perfeitamente? Eu só tenho 2 pés aqui, eu só consigo usar um par por vez. Eu preciso ter lá 50 pares de sapato no meu guarda-roupa. Tipo assim, o que é necessário e o que passa a ser supérfluo. A gente vai ver isso também aqui, já. Então não vou nem entrar nessa discussão. Eu não quero entrar nessa discussão, não. Ainda eu bem não tenho esse nível de consciência. Não foi a gente. Tá bom, sapato forte. Não, eu conheço uma pessoa que tem um par de sapato para cada dia do ano. 365 pares. Imagine. Eita. Não tô falando uma que eu conheço.
É só uma propaganda, né? Já que a gente está falando de reciclagem e de bem-estar animal, aproveitando o que Priscila, né, falou, tem um programa de uma ONG que recicla, ela pede que, os lacres das latinhas, né, e tampas. Tampas plásticas e tal, que o nome é bem sugestivo, é Castra, um M, né, Castrampinha. Então, o que eles arrecadam, tem clínicas conveniadas e eles pagam castração de animais de rua. Né? Bacana. Aí seria bom, quem estiver interessado, dar uma olhadinha, né? É Castrampinha, né? Como é que faz, onde entrega, que tem várias clínicas, vários pet shops que você pode deixar lá. Bacana, boa dica. Que é uma maneira da gente contribuir também, né? Sim. Você contribui de duas formas, né? Duas formas. Você recicla e ajuda a questão né? dos animais. Não, bacana. Só complementando o colega, na verdade aí são duas instituições, né? O da tampinha, ele é para essa parte de castração, e o lacre, você troca por... Você tem alguns lugares que arrecadam esse lacre e aí troca por cadeiras de rodas para poder fazer doações. Ótimo. Boa também. Valeu a dica. Valeu, obrigadão. Vamos lá. Vamos lá que o tempo tá voando aqui. Tá. Rapaz. Mabel lá. Já vou passar. Ai. Tem outra coisa muito interessante, que, inclusive, eu tenho um genro que ele faz muito isso. A gente chupa a manga, pega o caroço, ao invés de jogar no lixo, você deixa secar. Caroços e sementes de frutas que você não deve jogar no lixo para apodrecer. Você pode reaproveitar, secar, e quando você for para dar um passeio no parque, for viajar, você ir jogando essas sementes e esses caroços na natureza para que elas renasçam e possam reflorestar. Nós temos tantos exemplos aí, né, interessantes, de uma vez ou outra eu leio, de pessoas que individualmente reflorestaram áreas imensas, né? Eu vi uma história de um casal, né? Cada exemplo fantástico, que levaram anos, era uma região degradada e hoje está uma região reflorestada. Então, isso também eu acho que é uma coisa bem válida. Acho que tudo acaba sendo válido. Tem muitas coisas que nós podemos fazer individualmente, sem precisar lembrar que, infelizmente, como nós somos um país com uma educação ainda extremamente atrasada e muito assim imatura, eu diria, o nível de escola ainda com programas que remontam à educação medieval, mas nós temos condições de não ficar, que tudo a gente... É o governo. Quem é o governo? Eu sempre pergunto, e sou professora, sempre bati muito nisso. Não é o governo, é você. Então, é você quem tem que começar a fazer sua parte. E essa é a conscientização, né? Hoje eu vejo algumas propagandas já na TV aqui da Bahia, falando sobre a sujeira das praias. Eu acho que os grandes veículos de comunicação, os nossos grandes artistas, se puderem e tiverem essa sensibilidade real de fazerem propaganda chamando a atenção das pessoas, é importante. Eu deixei de ir a Itapuã, uma praia que eu adoro, mas eu cheguei lá e encontrei tanta sujeira. Eu encontrei uma cidadã junto a mim, entrou tomando uma lata de cerveja, acabou e jogou no mar. Aquilo me agrediu tanto que eu quase parti para ela. Meu marido disse, não vá. Ela vai lhe tratar mal, eu vou me meter, vem o marido, a gente está misturado numa briga. Eu saí de lá e não voltei mais. Porque é realmente um nível de educação de descaso.
Você vai dirigindo, tá o carro da frente, o indivíduo jogando a coisa. É. Dá vontade de bater no carro dele. Eu fico com raiva, indignada. Ainda não me evoluí espiritualmente para estar perdoando cafajeste nenhum. Eu fico com raiva mesmo. Eu digo, que indivíduo imbecil. Se eu pudesse, eu passaria por ele, xingava ele, chamava atenção, fazia alguma coisa. Mas eu não tenho mais idade para estar comprando briga em rua, né? Em canto nenhum. Mas essa é a verdade. Concordo. E por mais que você ensine a criança na escola, o pai e a mãe em casa, Tem que ser o exemplo. os adultos estão dando um mau exemplo. Para mim, educar é você se educar. Porque se você simplesmente fala da boca da fora e faz diferente, você não está educando. Você tem que ser o exemplo. Não é você ficar falando. É o exemplo, não precisa dizer nada. Por que é que a educação japonesa é tão boa? Eles são silenciosos. Eles trabalham com o exemplo. E não com palavras, com discurso. Concordo, perfeitamente. Vamos lá, que aqui... tem mais outra. E esse comportamento mal educado independe de classe social. Porque às vezes você vê uma pessoa num carrão, né, e jogando as coisas pela janela. Não, né? com certeza. Não quer dizer nada, tem nada a ver com a questão de classe A, classe B, classe C, faz mais, é do ser humano. É generalizado, exatamente. Vamos lá aqui então, a lei de conservação, né? É o instinto da conservação como lei natural, ou seja, já está na gente, né? A gente está, aos poucos, tendo a consciência disso, né? Ela é imprescindível. É em função do aumento significativo da população mundial, conservarem-se os recursos energéticos, assim como aperfeiçoar os meios de produzi-lo. Então, assim, a gente está chegando agora no patamar que, de fato, esse crescimento da população mundial, essa grande demanda de extração de recursos, requer que a gente, de fato, ponha em prática a questão da conservação, como vai a gente aperfeiçoar essa eficiência, né, de chegar ao mesmo resultado utilizando menos. E aí eu trago algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, né, e referente à questão desse instinto, né, e o meio de conservação. A pergunta 703. Com que fim outorga Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação, de conservação? Eles respondem, Deus lhe deu a necessidade de viver ao humano. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem a perceberem. Então, a gente está aqui vivendo, extraindo esse recurso. A gente está tendo essa consciência agora do impacto que a gente está gerando. A gente tem hoje essa necessidade, né? A gente enxerga essa necessidade da conservação dos recursos. Na pergunta seguinte, né, 704, Deus dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E os Espíritos respondem, Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhes os meios. Por isso que faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos. Então, a gente tem aqui a disponibilidade, e aí acho que o exercício do aprendizado nosso é justamente administrar os recursos, né? E a gente fala do meio ambiente, da mesma forma a gente precisa administrar esse recurso nosso, biológico. Então, a forma que a gente cuida da matéria nossa também é uma forma de administrar um micro, né, ambiente aqui, porque se eu extravaso em algumas questões, eu acabo comprometendo o estado da matéria. Isso gera consequências, redução do fluido vital, encurtamento da vida aqui, por um mau uso, uma má administração do corpo material. E aí o necessário e o supérfluo. Ainda dando seguimento na questão 704, eles completam. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, supérfluo não é jamais. Aí a 705, né? Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, é ingrato, e, no entanto, é ela uma excelente mãe. Se ela não basta à terra, a todas as necessidades é que o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Ou seja, a gente chega àquela questão que estava discutindo, né? A gente extrai muito além do que a gente precisa. A terra não, ela
prover para a gente, né, tudo que é necessário para o homem. Só que cabe à conduta do homem, de fato, de consumir só o necessário e não começar a entrar no supérfluo, né? E aí vem a questão da desigualdade, uns consumindo muito além, enquanto outros não têm acesso ao mínimo necessário, quando a Terra teria a capacidade de oferecer o necessário para todos. A questão 715, né? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí é o sensato conhece por intuição, muitos conhecem por experiência e às suas custas. E eu espero que a gente não aprenda dessa forma, né? Que a gente passe a ter essa consciência desde já e não esperar acontecer o pior para que a gente possa aprender aí o limite do necessário. Privações voluntárias, né? Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. A gente vê aqui algumas palavras que são muito fortes, né, na questão elevar a sua alma, a questão do meritório, tudo, mas assim, a gente precisa de fato, só fazer uma reavaliação do que a gente precisa de fato ou que a gente pode simplesmente descartar desse consumo nosso, né, ao ponto que a gente desconecte mais da matéria, né, que a gente viva mais diante da necessidade do espírito. É fácil, é da noite para o dia? Não é da noite para o dia, porque a gente, quer queira ou quer não, a gente vive ainda num corpo material, num ambiente que necessita esse contato ainda da matéria. Mas, assim, até que ponto, né, aí voltando àquela questão, a gente está vivendo do necessário ou simplesmente preocupado aí no supérfluo e exagerando nesse consumo. É importante ter bom senso, né? Acho que é uma palavra simples, mas que faz um resumo do que está sendo dito aí. Vamos ter bom senso. Perfeito. Bom resumo. E aí, agora, a destruição para a construção, né? Que é o que também estava vendo. Quantas transformações passaram, né? Ou naturais, né? A gente está vivendo hoje mesmo uma transformação no planeta Terra, né? Essa pandemia toda que acabou levando diversos espíritos a desencarnarem. Mas, assim, a gente vive, de fato, uma transformação, né? Independente de se for um impacto natural, a gente tem aí maremoto, terremoto, tem o vulcão que estava agora aí, lá o Cumbivierra, lá nas Ilhas Canárias. Tudo isso gera transformação na própria Terra, né? E cada situação dessa, né, ou que seja natural, que seja uma guerra, por exemplo, acaba que a gente é posto, né, a uma série de lições e aprendizados que a gente consegue extrair sempre algo positivo, né? Quer seja um conhecimento tecnológico, quer seja um conhecimento social, um senso comum ali do social. A gente vive essa transformação hoje, por exemplo. Com certeza, eu acho que boa parte das pessoas agora vão ter um cuidado maior com a questão da higiene, né? Antigamente, por exemplo, eu saía de casa, pegava as coisas na rua, chegava em casa, não tinha aquele hábito de sair lavando as mãos, lavando o que você compra na rua, tudo. Hoje, acho que a gente vai passar a ter um cuidado maior em relação a isso. Então, assim, a gente passa por uma transformação e isso gera transformações na gente também. Aí a lei da destruição. A lei da destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para nascer. Então, é o velho saindo para dar lugar ao novo, né? Então, assim, a palavra destruição, a gente lê ela como transformação. Então, ao invés da lei da destruição, seria a lei da transformação. É justamente a saída do velho, o novo. É aquele paradigma que foi destruído ali, desconstituído, para a entrada de um novo paradigma, que seja uma ideia antiga, né, que ela deu lugar agora para uma nova ideia, né, independente do que providenciou essa transformação. Aí vem aquela célebre anunciação do Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí agora, dentro das leis da destruição, eu trago mais umas questões aqui do Livro do Espírito. A 728. A destruição é uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem, né? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Na sequência, a 732.
a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos, é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, a gente ainda está aqui na laminha da evolução. A destruição necessária é destruição abusiva, né? A perspectiva da destruição como transformação, que a Adenauer traz. Velhas estruturas, né, devem dar lugar às novas, para melhor atender às necessidades humanas. O aprimoramento tecnológico e humano faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo. Ou seja, não tem como a gente gerar ou prover um progresso, né? A gente está falando aqui das usinas, das indústrias. Assim, a gente acaba gerando um certo tipo de impacto, mas como é que a gente pode, né, tecnologicamente, ganho intelectual, minimizar esse impacto e fazer com que a gente consiga gerar esse progresso sem tantas consequências nesse meio ambiente, gerando essa destruição. Então, assim, é essa necessidade que a gente precisa estar absorvendo aí, através desse aprimoramento tecnológico, do ganho intelectual, da conscientização em relação ao meio ambiente. Flagelos destruidores, né? Aí as questões de 737 a 741, em resumo, né? É o desencarnes coletivos, alteração nas estruturas físicas da região, resultados para a próxima geração, que é o que fica, né? Ou seja, as próximas gerações pós-pandemia vão ter olhares que talvez as gerações anteriores não conseguiam enxergar. Então, essas são essas consequências, resultados que ficam para as próximas gerações. A perspectiva do uso da inteligência na reconstrução, acelerando a evolução do conhecimento e da ciência na reação a epidemias, inundações, intempéries e catástrofes. Por exemplo, a gente teve agora a gente conseguiu aí um processo muito rápido de fabricação de vacina. Ou seja, tem um movimento global, a nível global, para a gente conseguir criar, né, uma vacina aí em um tempo recorde, por exemplo. Isso fica um legado para as próximas gerações também. Um avião caiu uma vez, teve a caixa preta, aquilo foi retirado, os técnicos analisaram, conseguiram já gerar melhorias para os próximos aviões. A Fórmula 1, por exemplo, né? Antigamente os pilotos estavam ali numa exposição de risco muito grande, hoje você vê acidentes muito mais graves, mas assim, o próprio aprendizado, né, de cada caso ali, você consegue gerar um nível de avanço e conhecimento que vá mitigar questões futuras. Isso você está falando da forma da questão nós usando, mas também quando a gente tem alguns desastres naturais, como eu vou falar assim, o Japão, por exemplo, ele está numa área que tsunami eles têm frequentemente. Eles criaram tecnologias para poder, barragens para conseguir parar isso. Ou senão os terremotos, ou existem outras tecnologias, por exemplo, estava um terremoto, caía tudo. Você vai ver no Japão, o terremoto tem todo o sistema de amortecimento. Tem uma tecnologia de amortecer para você não cair, não criar um desastre. Então, todo desastre que acontece, natural ou não, sempre por trás disso tem um aprendizado para a pessoa. Na verdade, para a população em todo, né? Complementando só aí a sua fala, Beto, não é um privilégio só do Japão hoje. Os incas, aqui na América Latina, eles foram uma civilização tão avançada que eles criaram as construções, os grandes templos deles, eles já criaram com esses amortecedores que podiam sobreviver aos terremotos. Tanto que quando os espanhóis invadiram e foram subjugar esse povo de uma forma tão agressiva, dizimando o povo, o que é que aconteceu? Eles construíram igrejas, mas as igrejas caíam. E eles, então, tomaram os templos dos incas e edificaram as igrejas em cima para aproveitar essa tecnologia. Você vê que existem coisas que são aproveitadas desde lá de trás. A gente pode
pode falar até, você está falando dos Incas, eu vou até um pouco mais longe. Se a gente for para o Egito. Pois é, então, tudo isso vem de um aprendizado de milênios. O Egito, irrigação, a gente pega deles. E a natureza grita. Eu acho que o nosso planeta está gritando, mas as grandes potências ainda não querem se entregar e se responsabilizar, como a China e tantas outras potências maiores. Brigam porque é óbvio que nós temos que cuidar do que é nosso. Mas quando eles apontam e criticam tanto o Brasil, é para exatamente desviar a atenção deles próprios. Aqui atrás, boa perspectiva. Boa noite, Círio. Oba, tudo bom? Essa lei de transformação e destruição e transformação, seria exagero a gente trazer ela para a gente também, assim, para a nossa própria consciência? Não. Porque às vezes a gente precisa destruir um pensamento retrógrado para que nasça uma nova forma de enxergar as coisas também. Né? Exato. É aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente precisa destruir um paradigma para te colocar algo novo, um pensamento novo aqui no lugar. E essa transformação que reflete no externo, né? E voltando naqueles slides iniciais lá, que é a preocupação do externo e também com o interno nosso. E essa destruição, ela também está dentro nesse aspecto que você traz. Perfeitamente. Vamos lá que está apertado aqui o tempo. As guerras e suas consequências. Né? A questão 742, qual a causa que leva o homem à guerra? Né? Que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação de paixões, né? São questões individuais, muitas vezes de supremacia, de poder, que é levado, né? A questão de guerras entre nações, civilizações, como a gente já viu na história aí. Interesse de poucos impactando na vida de muitos, né? A liberdade e o progresso como consequência, impactos, aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, é tudo isso que a gente falou aqui, né, hoje. É uma nação que está preocupada só com o crescimento econômico, isso se está gerando um tipo de impacto, quer seja social, ambiental, ali, para eles pouco importa. É um líder de um determinado local, de uma determinada que pensa somente em si e está querendo levar tudo simplesmente olhando para o próprio umbigo. Então, são essas questões que ainda nos levam a ter como consequência guerras, por exemplo. Então, esse é o momento evolutivo que a gente está vivendo ainda. A tendência é que chegue um momento que a gente não precise mais passar por essas experiências, né, para que a gente possa tirar algum tipo de aprendizado ainda, quando a gente tiver integrado todas as habilidades que as inabilidades ainda levam a essas consequências. A questão, por exemplo, da pena de morte, né? A necessidade dos homens julgando os homens, então aqui sem entrar muito no mérito aqui do julgamento, mas são leis do próprio homem, né, que eles acham, né, acreditam que simplesmente você tirando, até de uma forma lógica, né, um indivíduo que está ali suprimindo outras vidas, né, seja melhor para a sociedade. Então, ao invés de você ter várias vidas sendo suprimidas ali, o julgamento do próprio homem ainda enxerga que é melhor você tirar esse indivíduo da sociedade, condenando uma pena de morte, por exemplo. Né? A preservação da vida, suprimindo os membros sociais de perigo, abrir a porta do arrependimento, a concepção e a reabilitação possível, né? Mas será que a gente está fazendo esse tipo de reabilitação também com as pessoas que a gente tira e coloca dentro de uma prisão, naquelas salas ali que caberiam 3, 4, você tem 15, 20 ali dentro. Então você talvez estaria fazendo o quê? Mais criminosos, você não está tendo nenhum tipo de reabilitação para esses espíritos. E desafios como, né? Quais meios? Quais seriam os passos a serem feitos? Talvez alguns sistemas de outros países aí, eles já têm um pouco melhor condições que você consegue talvez restabelecer um pouco. Aqui no Brasil ainda eu vejo que está um pouco longe disso. E aí, sem querer entrar na discussão muito mais ampla, né? Que isso aqui que acho que caberia aí quase um semestre de aula aqui para a gente debater, tem muitas questões sociais, de desigualdade e tudo, que ainda leva esses níveis de criminalidade que a gente vive hoje. E aí, quando é comigo, né? Será que a gente, quando defende ali, a gente vê uma ação e às vezes fala assim, poxa, não, acho que não deveria, eu sou contra a pena de morte e tal, mas será que assim, e se fosse você numa condição de vítima ou uma pessoa próxima à sua vítima
de algum tipo de crime muito brutal aí, será que você ainda tem, você já tem essa consciência, essa condição de conseguir perdoar o outro ali, você também desejaria uma pena de morte para aquele ali? Então é só para uma questão de reflexão nossa mesmo, Ou também se colocar, né? Por exemplo, ou se colocar. Você tem um filho, alguma pessoa próxima e ela acaba, sei lá, fazendo um homicídio, ou fazendo mais de um, matando várias pessoas. E aí? Você seria a favor ou contra, a favor, né? Ou da contra pena de morte? a pena de morte, sendo o ente sei o que fez? É só mesmo para reflexão, se colocar no lugar. Eu, por convicção, eu sou contra a pena de morte. Agora, eu também acho que certos indivíduos têm que ser colocados à margem da sociedade, porque eles são incapazes de viver em sociedade. Então, para privação da liberdade, sem mordomias, também sem maus tratos, mas serem privados da liberdade. Eu acho que no nosso sistema prisional deveria ser feita uma grande faxina. Tirar os ladrões de galinha, tirar os pequenos criminosos, trabalhar esses indivíduos em penas alternativas, tentar educar, dar uma profissão, né? E estímulo para ser reinserido. Os que não têm condições de serem inseridos na sociedade devem ser colocados à parte, privados. Entendi. Né? Basicamente isso. Agora, eu sou contra, por princípio, sempre fui, né, contra a pena de morte. Deixa ele lá, tranca, joga a chave fora. Entendi. A instituição que nós temos, ela é falida. Aham. Né? Ela só faz multiplicar o ódio e cria alternativas de sobrevivência, você se enquadrando em alguns segmentos de linhas de, como é que fala? De criminalidade, né? Então você tem que estar num grupo para sobreviver naquele contexto. E quando você não é reinserido, você não tem estímulo, investimento para que isso aconteça, você só vai multiplicar o problema, né? Agrava mais o... Não que seja certo, né? Mas não é justo você ter uma mãe que roubou no supermercado, né? Manteiga, um leite, alguma coisa, e vai para a cadeia e juiz nenhum libera e fica lá. Enquanto você tem, né, os nossos queridos, não entrando em mérito de que corrente seja ou não seja, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, pessoas que roubam bilhões e estão aí passeando com jatinhos em mansões inalcançáveis, né? Então não é justo que você pegue o preto pobre da periferia, né, que você não educa, né, e para essas pessoas o peso da lei da pior maneira possível, né? Eu concordo 100% contigo. Isso é um assunto, mas isso aí vai ser uma aula, né? A gente faz um curso de férias, né? para a gente discutir aqui. Precisaria de umas 2 aulas no mínimo aí. No mínimo. Vamos lá, né? Já chegando aqui no finalzinho, né, falando do crescimento populacional, que é o que a gente estava discutindo também, já discutimos aqui ao longo da aula de hoje. Para que as condições do planeta possam permitir abrigar um enorme contingente populacional, estamos incorporando na sociedade o planejamento familiar como forma de frear o aumento populacional e possibilitar melhores condições de vida, né? Minha avó, por exemplo, foram 15 filhos, né? Minha mãe só foram 2, né? Eu, por enquanto, só tenho uma filha. Então, assim, existe até uma tendência, né? Principalmente quando você tinha lá, principalmente no interior, você tinha uma condição de vida mais simples, você não precisava de muito recurso, muitas vezes, para cuidar de muitos filhos. No momento que a gente vem para a cidade, você tem uma complexidade maior aqui e uma necessidade maior de recursos, você precisa repensar melhor se, de fato, assim, eu consigo ter hoje, numa cidade, 15 filhos, como era comumente 10, 15 filhos, não tem condições hoje. Então, a gente está sendo mesmo levado a repensar nessa questão do planejamento com base nessas questões. O aumento de interações entre as pessoas, né? Muitos males que a humanidade atravessa decorrem da superpopulação, que ampliou o número de interações sociais, reduzindo o espaço de ocupação e aumentou a competição. Então, são as desigualdades,
é a própria competição por recurso, né? Eu vou trazer aqui e a desigualdade do uso do recurso, alguns utilizando muitos, outros poucos, quando a questão da mera consciência conseguiria ter uma distribuição muito mais equitativa. E aí essa disputa de recursos, né, cada vez mais escassos, né? Você tem um consumo inconsciente, né, que aí gera essa baixa eficiência do uso do recurso, que por sua vez, né, gera esse desperdício, e aí a gente fecha esse ciclo aqui, ó, de consumo inconsciente. Então, isso se aplica também para alimentos, para água, para excesso de energia, matéria-prima para desenvolvimento tecnológico, etc. E aí, só fazendo um gráfico aqui, um comparativo bem rápido do consumo diário de água per capita, a gente tem aqui, no Canadá, o consumo médio por indivíduo diário é de 600 litros, né, entre todos os afazeres ali, desde comida, a descarga, o banho, o consumo como alimento. Aí tem os Estados Unidos, uma média de 350 litros por dia, né, no Japão, 350 litros, na União Europeia, ali, 200 litros de média, no Brasil, 187 litros, e ali na região subsaariana, ali no norte da África, até 20 litros, né? Sendo que, segundo os números passados pela ONU em 2015, né, a média ideal diária são 110 litros por indivíduo. Ou seja, enquanto tem uns que estão aqui, ó, vivendo praticamente por 6, né, tem outros que não estão chegando nem ao mínimo necessário. E isso, como falo ali, não é só para a questão da água, mas isso vale para alimento e outros recursos. A gente já falou também sobre a questão do êxodo rural, né? Essa superpopulação é um mal causador de outros tantos danos agravados pelo êxodo rural que concentrou as comunidades nos grandes centros urbanos, inchados pelos bolsões de miséria. Isso vem acarretado com uma série de coisas, né? A gente vê a questão da criminalidade, porque não tem condição de abrigar toda essa população que vem de forma repentina, né? Então tem a questão do saneamento, disseminação de doença, enfim. Então, vem como consequência também. A natureza e a imortalidade, né? Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Ou seja, não tem para onde correr. A gente vai estar aqui, encarnado e desencarnado, a gente vai estar indo e vindo e utilizando e se relacionando com esse meio ambiente aqui. Então, é dever nosso e uma necessidade de cuidar. E quais as responsabilidades do espírito, né? É a defesa, né? A gente tem que defender isso, a questão do fazer, do ser o exemplo, né? De defender aquilo ali, de fato, como é propriedade nossa isso aqui, mas não é propriedade que te dá o direito e dever de fazer o que você bem quer. Você tem que pensar nas consequências e no impacto no outro, né? Responsabilidade do espírito também, prover esse equilíbrio, né? A manutenção desse meio ambiente e a sustentabilidade, que é todos aqueles pontos que a gente viu lá, que envolvem na sociedade o aspecto econômico, social e ambiental. E aí, chegando ao fim, pessoal, eu trago uma reflexão aqui para a gente fazer e levar para as nossas casas. Eu trago aqui um trecho do livro de André Trigueiro. Ele fala que há pelo menos 3 armadilhas embutidas no estilo de vida consumista. A primeira é a de natureza ético-moral, né? Ostentar a abundância onde há escassez. A segunda armadilha é da ordem ecológica, né? O que exatamente estamos levando para casa como consumidores, né? O sufixo ismo alude a desperdício e excesso. E a terceira armadilha é a ilusão de transferir para bens materiais o que é verdadeiro, porém inatingível, que é a felicidade e a paz. Então, a gente vive nessa sociedade desigual, onde uns ostentam o excesso, enquanto outros não têm o mínimo necessário, né? A gente consome de uma forma desenfreada, né? Passando do necessário para o supérfluo. E, por fim, a gente vive de uma forma tão material que a gente está atribuindo já a questão das nossas realizações e felicidades ao simples fato de uma aquisição de um bem material. A gente, às vezes, se abala tanto com a perda de algo material, né, ao ponto de a gente, muitas vezes, não conseguir dar conta
daquela perda, né? E é simplesmente um bem material, aquilo ali. Até que ponto vale a pena a gente levar dessa forma? Mas, de forma geral, para fechar, né, não há outro planeta, não há um plano B. Ou usamos com inteligência o que temos, ou pereceremos. Então, eu espero que vocês possam refletir, né, com base nessa aula, que a gente possa tomar agora uma atitude, uma consciência diferente, que seja nas coisas mínimas, né, do copinho de água, ou na torneira que fica ligada ali no momento de escovar o dente, mas que a gente possa começar a ter esse ganho de consciência e assumir a responsabilidade dessa mudança. Certinho? Brigadão, pessoal, mais uma vez de estar aqui com vocês. Uma boa noite para vocês aí. Até mais. Até a próxima.